convertido, sabe? A minha filha, a primeira filha, tinha sido, raptada. Eu acordei desse sonho e fui pro piano, daí Deus me deu a música. Olá, pessoal que está assistindo a este vídeo aqui no nosso canal da Igreja Missionária. Eu estou aqui com o irmão Nerilo. Irmão Nerilo, obrigado por o senhor aceitar. Eu que agradeço, pastor. E nós vamos fazer hoje uma conversa, um podcast. E eu queria começar conversando, irmão Nerilo, com o senhor. Primeiramente, dizer que o senhor, aqueles que estão assistindo, a maioria vão saber aqui da nossa igreja, mas o senhor é membro da Igreja Missionária, Central de Maringá, aqui do Sim. Grevilhas. Sim. Vamos começar por isso, irmão Nerilo. Uhum. Quando foi que o senhor se converteu? Eu creio que foi em 1981, porque em junho de 1981 foi que eu fui batizado, né? Mas eu já estava comecei a frequentar a igreja em final de 1980. E dia 28 de junho de 81 eu fui batizado nas águas, né, ali. Quem me batizou foi o pastor Ayrton Justus. E o senhor batizou onde? Lá na Central? Lá na Central, naquele batistério ali da Santos Dumont 2001. Da Santos Dumont. E como é que foi? Como é que era assim, irmão Nerilo, a sua vida antes de aceitar Jesus, né? E como é que foi até o senhor conhecer Jesus? Como é que o senhor chegou na igreja? Bom, eu vim da igreja católica, né? Participava de encontros, daquelas vigílias que tinha na igreja. Sempre fui assim atuante dentro de até onde dava, né? Naquilo que eu me propunha, né, fazer. E eu numa vigília lá no seminário diocesano, a pessoa que ia fazer a palestra precisava de usar um texto das Escrituras, né? De Mateus, me parece que era o texto. E eles conseguiram dos Gideões aqueles livrinhos de capa cinza e eles conseguiram sempre. Isso é meio que assim pitoresco, né? Porque normalmente é só os Gideões que entregam aquilo. E eles entregaram uma caixa para as irmãs lá, aquelas freiras da Paulinas, né? E elas foram lá e entregaram um para cada um. E aquele livretinho, né, o Novo Testamento, Salmos e Provérbios, ele passou a me acompanhar, né, para onde que eu ia, e eu comecei a ler ali, né, a Bíblia. Ali que eu comecei a ler a Bíblia. E então, quando eu fui para a igreja missionária, eu já me julgava assim, meio que convertido, sabe? Mas ainda tinha muita coisa pela frente. E eu fui realmente para a igreja missionária em 1979, que eu estava enfrentando um problema sério a minha filha, a primeira filha, tinha sido, né, raptada. Muitos irmãos aí antigos sabem da história. E eu entrei e conheci a igreja missionária nessa. Eu fiquei pelo Telesperança, eu ligava lá, escutava as mensagens do Telesperança, aquilo me abençoava muito. Nunca liguei para falar com nenhum conselheiro ali, mas me abençoava muito. Aí eu conhecia ali, falava o endereço tal da igreja, e eu fui lá no culto de quarta-feira à tarde e estava cantando aquele hino, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. E a irmã da Lila, né, que é a mãe da nossa irmã Tânia aqui, ela estava assim à frente do banco, tinha umas senhoras ali. E ela nessa hora, ela se virou para trás, me deu o inário, aquele cantando para Jesus, na mão, com o hino aberto, para a gente continuar cantando, né? Isso foi uma coisa que eu nunca me esqueço, muito marcante. Daí, então, depois resolvida essa situação toda aí, eu comecei a frequentar a igreja mesmo ali, né, nesse dia foi interessante que o pastor Ayrton me apresentou assim para o pastor Jacó. Aí depois, final de 1980, que daí ele teve contato, foi quando eu passei no vestibular na UEM, ele me viu lá participando da missa com o pastor, com o padre Jesus Flor, era o padre. E ele me viu tocando flautinha lá, violão,
E ele disse que pensou, pediu para Deus assim, manda para mim um músico desse tipo, né? Manda um músico desse para mim. Ele fala, ele que testemunhou, que já me falou assim, né? E daí um tempo eu fui para eu cheguei num culto à noite, tinham alguns jovens lá, o João Nilson, Valquíria, uma turma, Loremi, né? Estava lá nesse culto dos jovens à noite, e ele me viu e me reconheceu, e aí ele já me chamou lá para frente para pegar o violão e e tocar, acompanhar o pessoal já, né? Mesmo. Aí ele falou para mim cantar uma música. Aí eu cantei uma música que eu tinha feito, né? E era uma música, foi isso exatamente que aconteceu, professor Lucas. E daí eu continuei indo lá, né, nas reuniões, mas eu comecei a frequentar a igreja mesmo no início de 81, né? Eu comecei, e daí ele foi passando o tempo, e um dia ele me questionou, e daí, você não vai se batizar e tal, né? Aí foi quando, então, no dia 28 de junho de 81, eu me batizei, né? Fui batizado pelo pastor Ayrton. Que legal. E que legal toda a história, né? Como é que foi? Então, o senhor foi para a igreja mesmo, porque estava passando por essa situação, né? Legal o senhor mencionar a questão do Telesperança, porque eu acho que tem pessoas que não conhecem o Telesperança, né? Uhum. Hoje a gente é uma outra forma que a gente faz isso, mas o Telesperança abençoa muitas pessoas, né? Muito. Depois eu me tornei plantonista lá Que no legal. Como é que era o Telesperança? Era aquelas fitinhas ainda, era uma fitinha assim, uma secretária eletrônica com fita ainda. Então era uma gravação de 3 minutos, geralmente, e tinha lá a gravação de uma mensagem e tal. No final ele falava se a pessoa queria, então falava o telefone do plantonista se a pessoa queria conversar. Então eu durante muito tempo fazia plantão lá, dava um período, uma manhã, ou lá geralmente era no sábado de manhã, eu ficava lá aconselhando as Tinha pessoas. muitas ligações lá, irmão Danilo? Tinha algumas ligações, não eram muitas, no meu horário que eu ficava não tinham muitas, mas quase sempre. Era uma coisa assim muito, muito impressionante, que quando as pessoas já começavam a falar do seu problema, né, que ela estava enfrentando, na hora Deus já revelava um texto, uma palavra para a gente estar falando com a pessoa, né? Era algo assim muito marcante mesmo, muito fantástico. E aí o senhor então foi para a igreja, né? E teve essa situação com a filha do senhor, né? E foi um momento difícil, né, para o senhor, imagino, né? Sim, foi muito difícil, porque antes eu tinha ficado 6 meses e 7 dias sem ver a minha filha. Ela estava com 3 anos e meio, e eu fiquei até 3, quando ela estava para completar 4 anos, quando eu peguei ela de volta, né? Foi uma labuta, assim, foram assim um itinerário que eu fiz, né, pelo Brasil. Fui para Cuiabá, onde eu tinha notícia de que ela poderia estar, eu ia, pastor. E o senhor encontrou ela. Foi assim, resposta de uma oração. Num domingo à noite, eu orei, fui lá para a área da casa onde que eu morava, estava morando de volta, né, com os meus pais, e sumiu, né, não tinha notícia disso. E daí, então, a gente tinha pedido oração para todo mundo, e oração do nosso jeito, né, que eu até então não tinha ainda conhecimento aí, nessa noite, estava passando fantástico na cozinha. Eu catei meu violãozinho e fui lá para a área, ali na Rua Oswaldo Cruz. E eu peguei e fiz uma oração, então, em forma de música, que está gravada no meu 3º CD, né? É a oração, o meu CD chama-se Nas Mãos de Deus, e essa música está lá. Tem o áudio de quando ela falava, eu te amo, papai, né? Minha filha Patrícia. Então eu fiz essa oração, assim, em forma de música, né? Mas que daí na segunda-feira, foi no domingo, na segunda-feira eu tive uma ligação, e a gente estava sondando, e ela estava lá em Palmeiras das Missões, e eu parti, né? Eu tinha uma carta itinerante, né? Do juiz, que eu podia pegá-la em qualquer lugar que ela estivesse, né?
Mas tem aquele processo todo, né? Você entra na cidade, vai para o cartório, entrega e tal. Então, lá em Palmeiras das Missões, eu entreguei lá a carta ao distribuidor lá no cartório e tal. E quando foi, então foi isso no domingo, eu fiz oração, na quarta-feira eu estava com ela já. Nossa, que benção. Imagina a Foi uma alegria de resposta. rever. Meu Foi. Deus. Resposta de Deus. Resposta de Deus. E nesse tempo foi que o senhor foi para a igreja também, né? E Isso. como é que Deus ele trabalha, né, em todas as coisas, como se fosse um quebra-cabeça mesmo, para levar a gente àquilo que ele espera, né? E às vezes Deus usa a dor, o sofrimento, né? Às vezes não, sempre Deus usa para nos levar onde ele quer, né? É aquilo que a gente chama, ou que a Bíblia mesmo, não sei se fala exatamente com essas palavras, mas é a graça preveniente de Deus, né? Deus vai trabalhando, arquitetando, né, em toda a situação para que a finalidade dele sempre é nos atrair para ele, né? Sim, sim, que bênção, irmão Nerilo. Então, assim, todos esses anos na igreja, o senhor mencionou o CD, é uma perguntinha que está mais para frente, mas já vamos falar disso, né? Como o senhor gravou 3 CDs? Sim. Como é que foi o senhor descobrir que de fato era assim o que Deus queria, né? Usando seus dons, seus talentos. Como é que foi esse processo? Eu sempre queria, né? Eu tinha sonho, né, de gravar. E aí foi em 2001 que eu lancei o primeiro CD, que é o Nada Me Falta. Eu tinha já músicas, Deus me deu várias músicas, né? O título desse primeiro CD mesmo, que é o Nada Me Falta, foi uma música que Deus me deu quando eu estava fazendo faculdade, né? Eu até vou contar a historinha um pouco dessa música, porque eu fiz uma prova, eu estava trabalhando, né? Eu trabalhava e fazia faculdade, era paga ainda a faculdade, a UEM naquela época, e eu tinha feito uma prova, e eu julgava que eu tinha ido mal nessa prova, né? E era uma prova difícil e tal. Aí eu cheguei assim, no bloco 7, ali na UEM, e estava o edital, e eu tinha tirado 9 na prova. Aí eu catei minha bicicletinha e dei a primeira pedalada, assim. Quando eu dei a primeira pedalada, veio a música. Nada me falta, nada me falta, nada me faltará, pois o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Daí eu chegando em casa, ali era perto, na Rua Oswaldo Cruz, ali, na casa dos meus pais, peguei o violão, abri a Bíblia no Salmo 23 e fui colocando o restante da letra certinho de acordo com o Salmo 23. Essa foi, então, a primeira música. Daí, então, eu, com as outras músicas, eu fiz uma coletânea de 11 músicas, coloquei um hino também, aquele O Rei Está Voltando, e fui fazer a gravação, né? Graças a Deus, tive sucesso no primeiro, Deu que foi em certo. 2001, né? Que foi o lançamento. E os outros 2 foi em seguida? Como é que foi? Aí o outro acho que foi em 2003, o Prepara-te. Foi o resultado de um sonho que Deus me deu, que ele estava assim, irado com a população, porque ele estava assim, e ele falava, baseado lá em Amós, que fala, prepara-te para te encontrares com teu Deus, se eu não me engano é Amós, o livro que fala desse versículo. E aí, então, eu acordei desse sonho, num dia, foi num feriado, eu acordei desse sonho e fui para o piano, daí Deus me deu a música, o Prepara-te, que foi o título do CD. E fui pegando daí as outras composições, Deus me deu várias composições mais, que também, daí nesse CD teve 13 músicas, uma é minha do pastor Sandro e do Paulinho Lima, que é aquela... Celebrai ao Senhor, né? Celebrai ao Senhor. Muito cantada e tocada. Bastante cantada na igreja, né? Aquele prelúdio lá que eu coloco nela, senta no trono, Jesus, essa é só... Eu já tinha feito essa música, Deus tinha me dado, e eu coloquei, então, acrescentei no início ali, que eu achei que caía bem, né? E várias músicas ali, coloquei também um outro hino, aquele... eu sempre queria colocar um hino, né, nas músicas, nos CDs, e coloquei aquele hino Ao Findar o Labor dessa Vida, né, que é um hino de preparação que desafia também a pessoa. Então, bem de acordo com
com o propósito desse CD, né? De preparar, de alertar as pessoas para estarem Sim. se encontrando E é com legal Deus. essa questão de sempre colocar um hino, né? Porque os hinos são muito bonitos, né? O pastor Ah, Jacó nos ensina toda segunda-feira a cantar. E o senhor sabe que eu gosto dos hinos, né? Por aham, conta do pastor Jacó também. Ele ensinou muitos hinos, ensina ainda. aham. E a gente canta, né, na igreja alguns hinos aqui também. E aí no terceiro CD? Então, daí no terceiro CD que culminou com a maioria de hinos. Só tem 3 músicas daí minha, são 11 músicas daí. Os hinos, tem vários hinos, né, ali, ficou muito bonito. Praticamente é só piano e violão, né, tem só uma música que é lá, aquele, a conversão, né, ao Consegue eu Andei, que tem o meu filho fez um carrom, né, e um prato, né, mas não tem bateria, não tem, só tem mesmo violão, piano e assim, órgão, alguma coisa assim de sons eletrônicos. Então e essa música aí que faz parte daí que eu falei que é a oração que Deus respondeu 3 dias depois de eu ter feito essa oração. Entendi. Em forma de música, Deus respondeu a oração. O senhor tem que pegar esses CDs, mano, e converter pra jogar no Spotify, isso aí, Mas, criar um... mas já tá, Tem uma, pastor. tem uma lista do senhor? É? Tem, Ah, não tem. sabia não, aí, Tem ó. os 3 CDs estão no Spotify, no Deezer, Ah, então... no YouTube, tá tudo lá. Ah, beleza. Como é que a gente acha, então, lá? É só digitar lá Nerilo Uhum. e daí, né, Ah, beleza. Então daí vai aparecer. vai aparecer. Tem Ah, no beleza. Spotify, tá lá, tranquilo. Ótimo. Irmão Nerilo, mas quanto tempo de igreja aqui agora, falando também do Grevilhas, né? Porque uma da minha ideia de gravar isso é para a gente deixar a história registrada, né? Sim. Da nossa igreja, né? Aqui no Grevilhas. E quanto tempo faz que o senhor é membro aqui, né? Desde o Cacogal? Bom, eu sou membro da Igreja Missionária desde 81, né, como eu falei, em junho, e daí foi em 98 que a igreja foi inaugurada aqui, ali na Cacogal, né, 28, foi no dia 21 de junho de 1998 que foi inaugurada a Registrar igreja. essa data, hein? 21 de junho de 98. Foi um domingo, lá interditou uma das vias da Avenida Cacogal, e na frente ali daquele salão, ali nós inauguramos a igreja ali naquele dia. Então foi desde essa data até agora que nós estamos aqui, né? Nós estamos... Sempre foi ali no salão, então. Isso, No mesmo salão. no mesmo salão. E E como é que depois... foi essa inauguração? Como é que foi esse início todo? foi assim, tinha se eu não me engano, tinha um caminhão, assim, aí veio aqueles músicos lá da Central, o Paulinho, o pessoal que estava mais, né, assim, que tinha mais, digamos assim, familiaridade com tocar assim, no público e tal, e foi então inaugurado ali na, na Avenida Cacogawa, né, foi na rua ali, o culto foi ali na rua, e depois nós continuamos ali, né. Aí eu ministrava ali os louvores, no teclado mesmo, tocando, porque nós tínhamos dificuldade no início. Depois, minha filha começou a tocar teclado, Samuel bateria, mas no começo era eu e o Paulinho só, que o falecido, saudoso Paulinho, né, que faleceu depois. E a gente alternava, né? Entre eu e ele, a gente era os 2 ministros de louvor aí. Depois começou a chegar mais gente, o Enoque e tal, que também faleceu, também, né? Foram as perdas que nós tivemos, né? Ali da Cacogal. E agora, daí, depois de um tempo, né? Quantos anos? 20 anos depois que foi inaugurado aqui, né? Nesse tempo, aí foi comprado os terrenos aqui e o sonho de ter a igreja nossa construída está hoje em realidade aqui, Realização de um sonho, né? De muitas Uhum. pessoas, né? Com certeza. Graças a Deus e sob a liderança do pastor Jacó, que tem sido uma benção também, né? Com as filhas. Uhum. E pastor Nerilo, ô Nerilo, nesse início lá da igreja Cacogal, que assim, me interessa muito saber, né? Sei. Como é que era a programação? Era culto de domingo? Era culto no meio de semana? Como é que era assim? O que tinha assim durante a semana na igreja? Bom, nós tínhamos o culto no domingo à noite, né, 19h30. Tinha os cultos nas quintas-feiras, às 20 horas. E normalmente tinha assim uma reunião de oração
das senhoras nas quartas-feiras, às 2 horas da tarde. Mas daí também tinha, assim, reunião com os jovens. De sábado, às vezes, tinha os jovens, os adolescentes se reuniam, assim. Teve umas épocas boas, assim, que tinha bastante jovem adolescente se reunindo ali no sábado à noite, né? Isso no decorrer de todos esses anos, né? Eu já me contaram, já que assim, um tempo atrás, teve uma época que o Cacogal tinha muitos jovens, né? Muitos adolescentes, Sim, né? teve mesmo, pastor. Teve uma época assim que foi, nossa, tinha muita gente mesmo. Foi muito, muito abençoado, Que sim. legal. E, e assim, durante todos esses, foram acho que 20 anos, né? Lá em cima. 20 talvez um pouco mais de 20 anos Aham. até a inauguração daqui, né? Do novo Sim. endereço. E nesses 20 anos todos, né? O que o senhor acha assim que é a maior alegria assim para a igreja, né? Desses que começaram e muitos daqueles que começaram estão até hoje, né? Como o senhor. Aham. Qual que é a maior alegria assim olhando em retrospectiva, né? O senhor serviu com as pessoas e com a igreja. Qual que é a maior alegria assim, a maior bênção de todos esses anos de você viver agora, vendo, né, o nosso templo novo e tudo que tem acontecido, né? Ah, pastor, é realmente uma conquista, porque ali a gente tinha um lugar, vamos dizer assim, foi bênção durante o tempo que durou ali, né? E eu creio que na maioria das pessoas que permaneceram até hoje, que tem gente, inclusive, daquela época, voltando, né? Agora nós estamos vendo aí gente que estava ali, que tinham se afastado da igreja e estão voltando. Era realmente ter um lugar assim, né? Para gente próprio, que a gente pudesse se reunir. Um templo igual a gente tem hoje aqui é uma coisa, uma maravilha, com o som que nós temos, com a acústica, né? Com tudo que nós temos. Então, realmente é uma benção. E o sonho, essa é uma alegria da gente ter, é uma alegria, e especialmente também da gente ver as pessoas que permaneceram firmes, né? De lá até aqui. A gente sabe que a gente são muitas pessoas que a gente perdeu também, que a gente não sabe, e até pela pandemia também que nós tivemos. Mas ver as pessoas que prevaleceram, né? E que estão até hoje aqui, é São frutos, né? muitos frutos que a gente fica, Graças a Deus. que alegra o coração da gente, né? Da gente poder estar aí, né? Firme até Uhum. agora. Pela graça de Deus, a gente está Sim, aqui até sim. hoje. E toda a vida cristã é assim, né? É uma caminhada, né? Uma construção. Uhum. E tem até uma ilustração, irmão Norido, que eu gosto muito, que é uma ilustração assim, vou contar nas minhas palavras, mas que a vida é como se fosse você entra num vagão de trem, e aí você encontra ali algumas pessoas, você se alegra, fica ali um tempo de viagem com elas. Só que esse trem ele caminha, né? Uhum. E aí passa um tempo, esse trem ele para. E aí às vezes daquele vagão desce algumas pessoas, sobem outras, né? E assim vai. A vida é assim, né? Uhum. Mas o que é mais gratificante assim é a gente saber que o reino de Deus não para, a igreja não para, né? É E que verdade. às vezes as promessas de Deus elas se cumprem, né, com o tempo, né? Não é no nosso tempo, mas é no tempo de Deus. E essa é a grande bênção. E também outra grande bênção é quantas vidas a gente vai tocando, né, ao decorrer do tempo, né? Então, por exemplo, o Senhor, né, servindo há tanto tempo na igreja, quantas vidas já não tocou, né? E esse é o incentivo da ideia que eu tenho aqui, além de registrar essa história, né, do início da nossa igreja, é mostrar também que vale a pena a gente servir a Deus, né? Nós Amém. temos tantos jovens, né, irmão Nerilo, Sim. vindo à igreja, iniciando, né, que precisam olhar para aqueles que já caminharam e saber que vale a pena servir a Deus, né? Tem muitas dificuldades, sim, mas os frutos vêm, não é mesmo, Com irmão Nerilo? certeza, pastor. Realmente, isso é muito bom a gente ver. E essa ilustração aí fala realmente, né? Pessoas que descem e saem. E entram, né? Descem e entram nesse trem, e a gente está aí na confiança de que pessoas que saíram, né, que desceram, que ainda vão voltar. Mas Deus vai fazer. Deus tem me dado promessa, né? Especialmente com relação aos meus filhos, que não estão mais, né,
em uma igreja servindo ao Senhor, mas Deus tem me dado essa promessa, né? E a promessa dele está lá em 1 Coríntios 15, 58, que ele diz assim: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sim, e essa é a nossa segurança, né? Amém. Em nome de Jesus, eu creio. Amém. E hoje, né, aqueles que estão vendo, ouvindo, nós temos hoje a nossa igreja, ela funciona, né, durante toda a semana. A gente tem encontro dos adolescentes, nós temos nossos cultos, nós temos também projeto de ensino, inclusive terminamos um agora, né? A Vida de Jesus. A Vida de Jesus, ótimo curso. Foi ótimo maravilhoso. Nós temos a vida da igreja acontecendo durante toda a semana. E isso tudo, né? A minha intenção é mostrar que é fruto de trabalhos de anos, né? Eu sou pastor aqui nesse momento, mas é fruto de trabalhos de anos. E outras coisas que a gente vem agregando aí durante o período, né? Como a festa da comunhão, a festa comunidade. Da comunidade. Né? E tantas outras coisas que a gente tem feito na nossa igreja. Muito bom. Mas, irmão Nerilo, eu queria perguntar uma outra coisa para o senhor, né? O senhor é casado. Sim. Há quanto tempo e como é que foi? Qual que é a dica assim, que o senhor dá para os jovens aí que querem também encontrar uma esposa, né? A mulher certa. Então, conta pra gente como é que foi que o senhor conheceu a sua esposa, a irmã Dulce, e uma dica aí pra galera. Bom, a minha história com a Dulce foi assim, bem diferente, né? Nós fomos para uma excursão de ônibus para a prainha de São João do Caiuá. E nessa excursão eu me encantei com a Dulce. Na verdade, eu já tinha visto ela assim de relance, quando ela, na festa de 15 anos dela, tinha aquele negócio da gente ficar passeando, pastor, procurando brincadeiras dançantes, que a gente falava. Eu já ouvi falar da brincadeira dançante. Nós tínhamos uns amigos, né, que a gente saía e a gente ia vendo nas casas onde se dava jeito, a gente parava naquelas festinhas. E na casa da Dulce estava acontecendo uma festa de 15 anos dela. E eu olhei pela janela e ela estava dançando com... Eu falo para ela com um polaco, né? Para ela estava dançando assim. E foi aquele relance. Nós não paramos ali naquela festa e tal. Não. E daí, alguns dias, né, nós fizemos essa excursão e ela tinha ido. E nós voltamos de lá namorando. Assim, namoramos um pouco tempo. Mas uma coisa que eu já naquele dia, na segunda-feira que eu fui buscá-la no trabalho, ela trabalhava nos calçados Tibagi, naquela época ela vendia calçado. E ela me chamou e me mostrou uma sandália na vitrine. E ela falou assim, olha aqui, eu queria que você visse, se você gosta, que eu queria comprar ela. E eu achei aquilo tão interessante, falei, puxa vida, uma mulher que valoriza perguntar para o namorado, que a gente tinha começado a namorar, se eu gostava para ela comprar. Aí, naquele dia, eu tive certeza que ela era a mulher da minha vida, pastor. E isso, nós só namoramos uns 3, não chegou, não sei quantos meses, foi poucos dias que a gente namorou, e não deu certo ali, por causa de não vou me delongar aqui muito, porque... Mas a gente não se encontrou nunca mais. Passaram-se 10 anos. E depois de 10 anos eu fazendo faculdade já, aí nós nos reencontramos num dia que eu estava procurando achar o endereço dela e descobri ela ali. Ela estava morando atualmente ali na rua Quintino Bocaiúva, se eu não me engano, ou José Clemente, eu não me lembro agora certinho se é José Clemente ou Quintino Bocaiúva. E ela ia sair para visitar o túmulo do pai dela, que tinha falecido fazia pouco tempo. Aí eu tinha estava de Fusca, aí eu me ofereci para dar carona para ela e levá-la para lá. E ela aceitou, né? E eu já tinha me convertido nessa época. Aí eu já
toca-fita no carro, uma fitinha ali de música evangélica. Aí ela me fala assim, puxa, de onde que eu fui cair? Aí eu, em cima eu fui preguei o evangelho para ela ali, pastor, já fui falando, falei assim, porque se eu vou casar, eu quero casar com uma mulher que seja crente também, né? Ela pode, né? Eu conheci ela lá, mas agora não, agora eu conheço o evangelho, né? Aí, lá visitando o túmulo do pai dela, ela estava em cima do túmulo, assim, ela aceitou Jesus ali, pastor. Mas ela disse que não se lembra disso aí. Mas daí, eu acho que foi no domingo seguinte, acho que era aquele dia, era um sábado, não sei que dia exatamente, mas no domingo seguinte, ela foi comigo para a igreja. E o pastor Clever estava pregando, e no apelo ela lembra daí, ela aceitou Jesus ali, ela reforçou a decisão dela, aceitou Jesus, e depois, então, nós continuamos namorando, e ela foi batizada também, eu acho que um ano depois de mim, mais ou menos um ano depois que eu tinha sido batizada, ela foi, e nós daí nos casamos, temos a Patrícia, é a filha de coração dela, né? E o Samuel e a Luciana que vieram daí. Né? E netinhos também? Os netinhos, nós temos 5 netos, né? Que benção. O Isaac, a Tainara, que já são moços, a Alice, a Micaela, filha do Samuel, da Fernanda, e a Elise, que é filha da Luciana, né? Que é a filha caçula. Qual a dica aí para os jovens encontrar a pessoa certa? É buscar no Senhor, que dele vem a esposa sábia. Busca o Senhor. Não precisa você ficar... assim, lógico que você vai dar, né, as tuas olhadelas, vai procurar, vai ver e tal, mas busca o Senhor e peça para Ele, porque Ele vai te dar a esposa certa. Consagra ao Senhor, né, seus planos. Isso. O irmão Nerilo, mas o senhor mencionou já um pouquinho anterior o pastor Ayrton, né? Agora mencionou o pastor Cleverge. Sim. Então você conheceu esses dois pastores, né? Inclusive a gente tem lá na igreja o auditório, o pastor Jacó fez o auditório Ayrton, o auditório Cleverge, né? Sim. Em homenagem a eles. Sim. Como é que eles eram? Conta aí pra gente. Como é que era o pastor Ayrton? Como é que era o pastor Cleverge, né? Que a gente só ouve de realmente do pessoal comentar, né? O pastor Ayrton, assim, foi uma pessoa que, sim, marcou bastante, né, a minha vida, mas ele tinha, as pregações dele, ele dava, assim, alguns exemplos que marcavam, sabe, as historinhas, às vezes, que ele contava no meio, e... Isso o pastor Ayrton? O pastor Ayrton. Histórias pessoais ou assim, assim, algumas ilustrações. Ele dizia, por exemplo, assim, que o crente, que a vida cristã é como andar de bicicleta. Não tem marcha ré a bicicleta. Você tem que montar e ir para frente. Não dá para parar também que você cai. Então, isso é uma coisa que eu... Ficava claro na mente, assim. Outra coisa que ele falava, assim, que um dia ele estava no centro bíblico, vendo lá uns livros, e uma pessoa chegou para ele e falou assim, ô pastor, o senhor é pastor lá daquela igreja, e eu queria frequentar aquela igreja lá, mas eu percebi que há alguns hipócritas lá, né? Aí ele falou assim, é verdade. Falou assim, mas se você não quiser frequentar a igreja, passar um tempo com eles aqui na terra, é bem provável que você vai passar toda a eternidade com eles no inferno. Pegou, então, cara. Ele pegava, então, ele tinha umas coisas assim que ele contava que era tremendo, né? Pastor Ayrton deixou muita saudade. Ayrton. E o Cleverge? O Cleverge já era assim, eu falo assim, aquela pessoa que ela não te respondia. Eu convivi bastante com o Cleverge, na Melva, aprendemos muito naqueles cursos de academia bíblica na época, né, com criar filhos, adolescentes e tal. Nós fizemos muito daqueles cursos com eles, né? Mas ele vinha, já comeu, almoçou algumas vezes na minha casa com a Dulce. Mas ele era assim, se você fazia uma pergunta para ele, especialmente se a pergunta fosse polêmica, ele não te respondia assim de cara. Ele dava uma respirada funda, assim. Ele não te dava uma resposta assim. Parece que ele esperava primeiro para orar, para ver a resposta de Deus. Ele era uma pessoa muito, muito sábia. Assim. Que legal. Pensava bem antes de É uma das pessoas falar. mais que eu vi que parecia com Jesus. Que legal, que benção. Era o pastor Cleverge. Pastor Cleverge. E, Nerilo, você conviveu com eles lá na Central, né?
Uhum. Aí quando veio aqui pro Kakogawa, teve um período ali de plantação de igreja, né? Do Kakogawa. O senhor participou também da plantação ou não? É, Não, a primeira igreja filha que foi plantada foi o Requião, né? A aham. segunda foi Kakogawa. É. Tipo assim, mas da plantação do Kakogawa o senhor participou também? Ou o senhor veio assim a partir da inauguração ali? É que a gente tinha lá, começou aquele processo de. O pessoal foi uma equipe pastoral que tinha na época, eu não sei se foi em 92, por aí, 93, que eles foram para o Peru. Essa equipe, o pastor Jacó e mais alguns pastores, pastor Timóteo, pastor Clever, pastor, na época, outros pastores que faziam parte ali da equipe, foram lá e receberam esse material, né, de verdades básicas. Esse projeto que tinha lá em Lima, em Peru, que funcionava lá, eles trouxeram para cá esse projeto, né? E começou a implantar aqui. Então, aí eu fui um dos primeiros alunos que fiz verdades básicas, mas que eu já fiz verdades básicas como supervisor, já fiz depois que eu me tornei professor de verdades básicas e tal, né? Mas nós começamos assim. Então aí começou a implantação das igrejas filhas. Então eu não participei propriamente assim, mas quando o pastor inaugurou a igreja aqui na Kakogawa, pela proximidade também que eu já morava aqui, então aí nós viemos com a nossa família para cá. Então, e depois daqui da Kakogawa, né, foi a igreja do Hortência. Depois aí da outra sequência eu já não me lembro mais, mas as 3 primeiras Sim. foram essas. Legal isso que o senhor mencionou, né, de verdades básicas, porque verdades básicas está desde o início dessas plantações, né? É, E a gente tem feito isso, né, há tantos anos e tem tido tantos frutos, né, para a glória uhum. de Deus. Realmente Realmente um curso que ele fala verdades básicas. Eu sempre costumava dizer isso quando eu lecionava, que não são tão básicas assim. Aham. Tem profundidade na Sim, sim. teologia nessas aulas de verdades Tem básicas. muita, Não muita. é algo assim superficial, Raso. não. Embora o nome seja verdades Aham. básicas, né? Mas Sim. é profundo o É, curso, é profundo. muito profundo. E igual o senhor falou, tem muita, né, teologia, né, lá dentro, né? Uhum. Mas de uma forma bem prática. E Sim, eu acho que talvez o básico seria tipo assim, no sentido que é isso aqui que sustenta a fé, sim, né? sim. Nesse Ah, sentido tá certo. agora, é igual o livro, tem um livro também que chama Cristianismo Puro e Simples, que Aham, você lê ele, não tem nada de simples, é muito profundo. aham, Verdades básicas é a mesma coisa. aham. Irmão Nerilo, mas já caminhando aqui para nós, né, encerrarmos, eu queria que o senhor assim dissesse, deixasse uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo a gente, uma mensagem assim de esperança, né, uma mensagem para a pessoa talvez perseverar ou não desistir, não sei, uma mensagem de esperança que o senhor tenha no teu coração nesse momento, né? O senhor já serviu muitos anos na igreja, continua servindo, né? Crendo nas promessas do Senhor. Então eu queria que o senhor deixasse uma mensagem especial, né, para as pessoas, especialmente para a galera que está começando, né, os mais jovens que têm uma caminhada ainda tão longa, né, Uhum. pela frente. Qual seria a mensagem que o senhor poderia deixar? Eu estou me lembrando de Salomão, né? Quando no final ali do livro de Eclesiastes, o que ele coloca lá. Eu acho que esse é o que eu gostaria de deixar, que ele diz lá assim que não há limites para escrever livros, né? E o muito estudar, enfado é da carne. Ele falou assim, mas ao final disso, o fim é: teme a Deus e aparte-se do mal ou cumpra os seus mandamentos, porque assim dele você vai dar conta a Deus de tudo que você fez, quer seja mal ou quer seja bem. E isso, então, eu acho que leva a gente a perseverar, porque Deus vai trazer à tona tudo aquilo que a gente fez, de bom ou de mal. Então, o fim é: teme a Deus e aparte-se do mal. E se prossiguem nos mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Isso.
Amém, então. Obrigado, irmão Nerilo. O senhor tem alguma coisa que gostaria de falar que eu não falei? Não, tá ótimo, Tá pastor, ótimo? tá ótimo. Muito bom, foi muito boa a Então, nossa conversa. Eu agradeço, senhor, né? Se a gente perceber que faltou alguma coisa, a gente volta outro dia e faz de novo. Mas isso, pastor, estamos aí à disposição e que Deus abençoe. Amém. Obrigado por você, por ser essa bênção que você tem sido aqui para nós, para mim, especialmente minha família, tá? Eu agradeço. Deus te abençoe pela igreja aqui no Grevi. Amém. Amo o senhor já Também sabe. te amo, pastor. Gente, obrigado, compartilha, tá bom? Deus abençoe.